Cara, eu queria que você me contasse um pouco aí como é que você foi parar nos Estados Unidos, como é que você virou head coach, como é que você foi parar na University of West Florida, contar um pouco aí da sua trajetória nos Estados Unidos. Cara, então, eu vim para cá em 2001, né, quando estava meio que no começo ainda essa onda de vir atleta aqui para os Estados Unidos, né? Um grande amigo meu já junto comigo no Brasil, Paulo Neto, que treinador aqui já faz muito tempo também, me trouxe. Eu fui para Union College no Kentucky. Aí eu Sim. joguei uma temporada lá, acabei sendo aí de lá acabei sendo transferido para um Junior College que chama South Georgia College, e que já nem tem mais programa masculino também, que é lá em Douglas, na Geórgia. Aí lá eu acabei tendo um ano muito bom. Eu fui o número 1 do país de gols e de assistências. Aí eu fui recrutado por várias escolas. Aí por não ter tido graduado no Junior College, eu acabei tendo que jogar Division 2, né? Não estava liberado para jogar Division 1. Sim. E aí o head coach aqui da West Florida acho que foi um dos primeiros coaches que acabou indo me recrutar, que foi até lá na Geórgia para me ver. E aí os atrativos aqui da escola, né, por ser na praia, um programa muito legal, escola boa, aí eu acabei decidindo vir para cá. Aí eu joguei aqui 2003, aí 2004 teve o furacão, acabou cancelando a nossa temporada, né, o Ivan. Aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu agora, a gente teve o ano de volta. Aí, em 2005, eu acabei rompendo meu ligamento do joelho de novo, não pude jogar a minha temporada. Em 2006, acabei jogando. E o meu senior year, a gente foi muito bem, a gente chegou aí no Final Four. Aí eu fui ao American, fui todas as coisas que podia ser. Acabei sendo draftado para jogar na Major Indoor League. Aí eu joguei um pouco de profissional. E aí, em 2008, a minha filha nasceu com um problema de coração. Aí eu peguei e decidi parar de jogar. E aí, graças a Deus, ela tá de boa hoje, sem problema nenhum, mas aí foi que me fez parar de jogar. Aí eu comecei minha carreira de coach, né? Eu sempre trabalhei com camp, club, essas coisas, em 2006, 2007, enquanto eu jogava profissional um pouco. Aí eu trabalho no clube aqui na cidade e sempre ajudava na West Florida. Sempre ajudava, porque eu sou muito amigo do treinador, né? Gostava muito do programa, fizeram muita coisa por mim. Aí, 4 anos atrás, o treinador me chamou, falou que queria que eu ficasse... É o mesmo head coach que te É recrutou? o mesmo head coach. Ele está aqui faz 25 anos já. Que legal. Aí ele me chamou, falou que queria que eu ficasse, né, efetivo mesmo, ajudando. E aí, para mim, foi um no-brainer, né? Tipo, a cidade que eu moro, tô aqui desde 2003, já faz 16, 17 anos que eu tô aqui. Aí, acabei ficando e tô aí, trabalhando aí, gosto bastante e tamo aí na correria. Legal. Uma pergunta que muitos me fazem, que muitos têm dúvida ainda, né, é com relação à ida para os Estados Unidos. O que fez você sair do Brasil e ter a vontade de estudar e jogar nos Estados Unidos? Por que dessa decisão? Para mim foi meio... Não é que muito que eu não tinha opção, mas foi uma opção que fazia continuar a jogar. Eu joguei profissional no Brasil um pouco, né? Sempre joguei em categoria de base. E eu tive 2 cirurgias de ligamento, muito novo. Eu tive uma cirurgia de ligamento com 18 e uma com 19. Foi meio que back-to-back. E aí, quando eu estava tratando a minha segunda cirurgia, mas quando eu operei o ligamento, na época, era uma coisa para estar operando o coração, né? Para jogador de futebol, né? Tinha aquele mito, né? Que tinha falar para jogar com a meia levantada, para cobrir a cicatriz. E o jogador estava bichado, isso e aquilo. Era uma coisa muito séria na época, né? Eu operei em 99 e 2000, 20 anos atrás. E aí, quando eu estava recuperando a minha segunda cirurgia, eu tinha algumas propostas para jogar no Brasil ainda. E aí, esse amigo meu que jogou comigo no Brasil falou: pô, tem um esquema aqui para você vir para os Estados Unidos para poder jogar e fazer faculdade e tudo mais, uma oportunidade boa. E aí, a princípio, eu meio que não quis, porque eu não era muito chegado em escola, né, para ser sincero, né, não estava muito acostumado com estudar e tudo mais. Mas aí minha mãe pegou e falou: pô, vai ser uma oportunidade boa para você. Minha mãe é psicóloga, né? Então ela era muito... Ela convenceu, né? Que me fez sempre me focar no estudo. Falou: pô, você não vai ter oportunidade de fazer uma faculdade, né? Vai ser, não vai ter custo nenhum, tudo mais. Aí acabei vindo. Mas eu era outros tempos, né, cara? Eu não falava nada de inglês, nada mesmo. Não falava nem hi, nem bye. A gente fez um curso de 2 meses e meio antes de começar a escola.
eu tive que vir em junho, aí eu fiz o curso de inglês, junho, julho e metade de agosto, e aí a gente ingressou na faculdade depois disso. Mas foi meio que sopetão, assim, não tinha tanta informação, a internet estava começando na época, não tinha quase nenhuma empresa que fazia esses trabalho, né? A gente foi meio que um dos pioneiros aí que desbravou esse mercado. Abriu a porteira. Com certeza. Legal. E como é que foi a tua chegada nos Estados Unidos? Teve muita dificuldade? Você falou que a língua era uma barreira. O futebol é muito diferente, né? O futebol jogado na América do Sul e o college soccer. Como é que foi esse primeiro semestre aí seu, quando você aterrissou? Cara, foi difícil, mas ao mesmo tempo foi fácil. Por causa que a gente é muito brasileiro. Então eu tinha 10 brasileiros no meu time. E a gente foi em 3 da mesma cidade, que era um moleque que cresceu comigo desde que eu era molequinho. Então a gente veio junto, os 3 vieram junto. Então, e a faculdade, a Union College, para quem não sabe, é em Barbourville, Kentucky, que é uma cidade que deve ter... Ainda tem muitos brasileiros, né? Sim, deve ter uns 2.000 alunos lá, 2.000 pessoas na cidade, no máximo. Então, o choque cultural que foi o mais difícil. E a língua, com certeza. Mas como eu estava cercado de muito brasileiro, aí eu tinha bastante ajuda com relação à escola. Então, praticamente, o que foi difícil para mim foi isso, que eu não aprendi a língua. Eu fiquei 6 meses nos Estados Unidos e eu não sabia falar nada ainda. Eu falava muito pouco. Porque eu ficava sempre com os brasileiros, que eram os meus amigos, e com o time, né, que teve a temporada, que foi no fall. E o treinador nosso era brasileiro na época também. O diretor da escola, o AD, ele era americano, mas ele falava português fluente. Estava em casa, então. Então, com relação a isso, era bom, mas foi uma cidade que era muito pequena, não tinha nada para fazer, era muito frio, tipo, nevava, e para mim foi um dos pontos cruciais para eu ter saído de lá, porque eu não me adaptei ao frio. Para mim era tipo, muito, muito ruim. Tipo, primeira vez que eu vi neve, saía de casa, né, não tinha roupa adequada e era muito frio para mim. E então, com essa relação foi muito difícil, porque você não é acostumado. Eu sou de Sorocaba, em São Paulo. Teoricamente, é uma cidade grande, de 600, 700 mil habitantes. Então, sempre cheio de coisa para fazer, muito amigo, negócio de sair, jogava no Brasil, aí viajava e tudo mais, chegava aqui. Com relação a isso, foi muito complicado. O futebol, bem diferente, né? Aqui, futebol muito mais pegado, de muito mais, né, vigor físico. E eu era... né, sou baixo, né, sou 5'7", 5'8", pesava 140 pounds, muito leve, então sofri muito no começo com relação a isso, mas foi uma experiência boa porque tinha muito brasileiro, então fez com que eu se sentisse em casa com relação a isso. Legal. E um ponto que eu queria tocar com você também, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui com outros 2 amigos brasileiros, e eu senti que me ajudou muito, mas ao mesmo tempo atrapalhou na fluência do inglês. O que você acha? É bom ir com muito brasileiro? É ruim ir com muito brasileiro? Ou existe um meio termo? Eu acho que se você consegue achar o meio termo, é o melhor. Claro que é bom estar com brasileiro, porque muita gente acha que vir aqui nos Estados Unidos, país do primeiro mundo, tudo muito maravilha, tudo bom, muito bem. Mas quando você está sozinho, né? Mas quando você está sozinho no dorme, 2, 3 meses fora de casa, e a hora que você dormir, você fala, tô sozinho. Não podendo falar sua língua, né? Passa um perrengue aqui, um perrengue ali. Às vezes o cara tem namorada no Brasil, tá com saudade da família, acontece um problema no Brasil, né, que você fica de mão atada, que você não pode ajudar. Tendo gente brasileira facilita um pouco, porque o brasileiro tem aquele calor humano que o americano muitas vezes não tem. Mas se você consegue arrumar um meio termo de fazer amigos americanos ou de outras nacionalidades que possam ajudar no inglês, é a melhor coisa. Tipo, aqui na minha faculdade hoje, a gente tem 11 brasileiros no time. E é praticamente proibido falar português nos treinos e em volta dos outros jogadores. E a gente sempre, quando a gente faz negócio de grupo, de quem vai ficar no quarto de quem nas viagens, a gente praticamente nunca coloca os brasileiros juntos. A gente sempre espalha isso, mas por esse motivo, né? Para eles terem interagir com as outras nacionalidades, com os americanos, e para poder, por causa da língua também. Na minha faculdade, eu joguei em San Diego, o treinador também proibia a questão de falar o português, porque a gente só se entendia e ninguém mais entendia a gente. Nós éramos em 8 brasileiros também, a gente acabava no começo tomando conta do treino, falando em português, então ele foi proibido, botou inclusive
punições lá de parte física para quem falasse. Agora eu queria falar um pouco dessa tua transição. Você foi de uma NAIA, né, para um Junior College, de Junior College para uma NCAA, né? A NCAA é a principal liga nos Estados Unidos e é o sonho de todo e qualquer estudante atleta é jogar em uma dessas divisões, né, por toda a visibilidade. O que você acha com relação a isso? Existe um preconceito também em iniciar por uma Junior College e depois fazer uma transferência. Você, com experiência tanto como jogador e como treinador, você acha que o Junior College hoje tem uma visibilidade boa para quem ainda sonha em jogar uma NCAA? Com certeza. Para ser sincero, às vezes é o caminho mais fácil para você chegar numa NCAA. Primeiro porque a NCAA tem muitas regras, que às vezes quando você vem do Brasil ou de algum outro país que a língua não é inglês, você já pode esbarrar nessas regras. Por exemplo, aqui na West Florida, por exemplo, eu vou usar a minha escola. O TOEFL aqui é 78 e o SAT é 1.100. São umas notas muito altas se você já não tem um inglês muito bom. Eu tenho um menino, um brasileiro que a gente está recrutando, que estava na Monte Verde, que fez high school aqui nos Estados Unidos e não conseguiu o 78 no TOEFL. Então, é uma nota considerada alta e, às vezes, é muito difícil vir direto. A gente recruta bastante jogadores do Junior College por causa disso. Porque quando ele vem do Junior College, ele já não precisa do TOEFL. E se ele gradua no Junior College, ele já está praticamente já skip um monte de passos que teria que ter feito antes de fazer no Junior College. Uma outra coisa que eu uso como a nossa escola, por exemplo, a gente está um nível bem alto de NCAA. Esse último ano a gente estava ranqueado 6, chegou a ser ranqueado 6 do país. Então, é um time muito bom, muito competitivo. Você traz um menino do Brasil que tem 17, 18 anos, 19, que é bom jogador, mas às vezes não está preparado para jogar, ainda, né? E a gente está disputando posições com o menino que tem 22, 23, que já é sênior, que aqui são 4 anos. No Junior College, às vezes o gap é bem menor de idade, então a competição às vezes é até um pouco mais leal e o menino pode até ter mais tempo de jogo, vai jogar mais e às vezes ele pode ter uma season muito melhor e acaba tendo visibilidade para ir para outras escolas. Então o Junior College é sim um bom caminho, mas, né, não vou ser hipócrita, se você tem a oportunidade de ir direto para uma NCAA, claro que é o mais indicado, porque a gente preferia ter um menino aqui que às vezes não é tão bom, mas pode ir develop, do que às vezes ir para um Junior College. O Junior College seria mais pelo negócio da nota e tudo mais, com relação a isso. E um outro coisa que vale a pena muita pessoa pensar também é o valor financeiro. O Junior College normalmente é muito mais barato do que uma escola de 4 anos. Aqui a nossa escola custa 30 mil ano. Você acha que o Junior College custa 8, 9, 10 no máximo por ano. Então, você acaba fazendo as aulas eletivas, que é bem mais que você tem que fazer em qualquer faculdade mesmo, jogando por um programa bom de Junior College, e aí depois você transfere, e aí você já tem mais condições, né? Às vezes financeira, consegue trabalhar um pouco aqui, ou consegue economizar um dinheiro porque está pagando menos de Junior College, aí você tem mais opções para passar para a NCAA. Então, o Junior College com certeza é um bom caminho para se traçar. E só para finalizar a sua pergunta, NCAA, esse negócio de ser o sonho de todo mundo é um pouco meio que mito, né? Porque eu acho que o atleta tem que pensar no que é o melhor para ele, com relação a tamanho de faculdade, localização, se tem um major, se não tem, quantos alunos tem na escola, que tipo de programa que você quer jogar, se quer um programa que você quer jogar e se quer ser titular, se quer um programa que você não liga de jogar, se só quer estar num programa que é vencedor. Então, acho que tem muitas outras questões que você tem que levar em consideração, a não ser pensar em NCAA, NAIA ou Junior College. Exatamente. Eu concordo 100% com o que você falou. Todo mundo tem um preconceito aí muito forte com o Junior College, não vem como realmente um atalho para você chegar no seu objetivo, que pode ser uma NCAA ou uma NAIA. E eu joguei NAIA por questão de elegibilidade também, por ter jogado profissional aqui até 2011. Né? Eu fui em 2012 para os Estados Unidos e não consegui ficar eligible para jogar uma NCAA, mas fui muito feliz no NAIA também, fiz a minha major e tudo mais. Agora, eu queria que você falasse um pouco da parte acadêmica. Né? No Brasil, a educação é totalmente separada do esporte. Né? Nos Estados Unidos, ela é totalmente integrada.
eu queria que você falasse um pouco da atmosfera que você viveu, aí você pode resumir tanto de NCAA, Junior College e NAIA. Como é que funciona isso? Né? Eu sei que existe um valor mínimo de GPA para você poder para você jogar e treinar, né? Mas qual a importância que o staff, né, o coaching staff e a própria faculdade dá à parte acadêmica que permite você desempenhar a parte esportiva? Porque muitos atletas aqui, eles acham que pode ser igual ao Brasil. Não tem uma performance muito boa na escola, mas sou muito bom no futebol e a gente vai levando assim. E é muito pelo contrário, né? Igual eu posso falar da minha experiência que a gente usa aqui na West Florida. O acadêmico é o nosso número 1. A gente lida o acadêmico até mais importante do que o atlético. Porque se você não tem a nota, você não pode jogar. Isso aí é ponto taxativo. Então, o acadêmico tem que ser mais importante. Porque se você não tem um acadêmico, você não pode jogar. Se você não joga, você pode ir para a escola e você vai ter o seu diploma. A gente aqui, por exemplo, o GPA mínimo para você jogar a NCAA é 2.2. Para você entrar na West Florida é 2.5. A gente faz o nosso time é 2.8. Então, a gente set o bar high para os nossos atletas para a gente não passar esses perrengues. Todos os freshmen, quando vem aqui como freshman, são obrigados a fazer study hall. O que é o study hall? O nosso DA separa um horário da semana para os meninos freshmen que acabaram de chegar na escola irem para a biblioteca ou algum study room que a gente tem na faculdade e por 1 hora, 2 horas na semana. A gente recebe um spreadsheet de todos os nossos jogadores semanais com as notas deles como estão pela semana. Toda vez que um aluno chega perto de tirar C, a gente recebe um alerta vermelho. Aí, se o menino está em alerta vermelho, ele tem que fazer o study hall, não importa se ele é senior, junior ou qualquer que seja, o melhor jogador do time, o pior, tem que fazer o study hall. Nas viagens, a gente separa do final de semana, dependendo de onde a gente está, conforme o nosso cronograma de jogos, que eles têm que fazer o study hall nas viagens. Então, todos têm que trazer o computador, têm que trazer os livros, porque a gente separa um horário, dependendo de como está o schedule dos jogos, para focar no acadêmico. E a West Florida, hoje ela é considerada a escola número 2 do estado da Flórida, de acadêmico. A gente só está um ponto atrás da UF, de ser a melhor escola da Flórida de acadêmica. Então, aqui a escola está bem puxada a parte acadêmica. Então, a gente fica em cima dos meninos, com certeza, porque você pode ser o melhor do time. Se você não tirar a nota, se você não tiver performance nas escolas, você não pode jogar. E a gente não pode correr esse risco de perder os nossos jogadores, né? Quem quer que seja. Ainda mais quando a gente está dando uma bolsa. Que isso que é uma coisa que às vezes a gente tenta explicar para os meninos, e eu explico muito para eles. O seu estudo é o seu trabalho. Você está recebendo para estudar. Então, é o seu trabalho. Então, você tem que fazer. Se seu pai, sua mãe, seu tio, quem for que seja, se eles não comparecerem ao trabalho deles, se eles não fizerem o trabalho deles direito, eles vão perder o emprego, vão perder o salário. Se você não tiver elégio para jogar, você não vai ter a bolsa de estudos que vai estar usando para você pagar a faculdade. Às vezes, os meninos têm um pouco de dificuldade de entender essa relação que eles estão recebendo, que eles são estão sendo remunerados. E, às vezes, muito bem remunerados. Se o menino tem aqui, sei lá, $20 mil de bolsa por ano, se você transformar em reais, ele está recebendo $80 mil por mês, $90 mil por mês, por ano, que dá aí uns R$4.400, R$4.500 por mês. Só que ele usa esse dinheiro para pagar a escola, para pagar a casa, para pagar a comida, que é o que a gente, trabalhador comum, usa o nosso dinheiro para pagar a nossa casa, nossa comida, o que quer que seja. Então, às vezes tem uns meninos que às vezes não entendem essa relação e acham que como você disse, está aqui, eu sou bom de bola, eu faço 2 gols por jogo e para mim tá tranquilo. E a gente aqui da West Florida, a gente não trata desse jeito. E a maioria dos coaches que eu tenho contato, que eu muito contato com a maioria preza muito pelo acadêmico. O nosso maior gol aqui é que os nossos jogadores vêm aqui, fiquem 4 anos e vai embora com o diploma. Se vai dar certo jogar profissional, seguir carreira, aí a gente também ajuda muito no que a gente pode ajudar. Mas o número 1 gol é que eles vão embora com o diploma e que consiga dar sequência na vida deles aí. O que vier depois, se vai ser mercado de trabalho ou esporte profissional, vai depender dele, né?
Eu Com acho que o certeza. grande objetivo da universidade é dar essa possibilidade de sair com um diploma. Quais são algumas majors que vocês oferecem aí, a título de curiosidade? Cara, a gente tem praticamente tudo. É. A gente tem um vasto Engenharia? grupo muito largo. A gente é uma das poucas escolas na Flórida que tem engenharia, a gente tem várias engenharias. O nosso Nurse School é muito bom, a gente tem Pre-Med, o Marine Biology, né, a biologia marítima, também é muito grande. A gente tem um excelente programa de Exercise Science, Fisiologia, Educação Física. Acho que são poucos o que a gente não tem aqui, para ser sincero. Eu não vou... Quantos campos de futebol tem aí? A gente tem, que a gente usa, tem 2, que é o do nosso de treinamento, a gente tem mais 3 no Intramural Fields, que a gente pode usar, que o futebol americano usa também, e tem mais 1 ou 2 que é para alunos, mas que a gente pode usar também, mas que a gente usa mesmo, a gente tem o nosso campo de jogo, claro, e tem mais um nosso campo de treinamento em cima, e tem um turf, que fez para o futebol americano, que quando tem chuva, essas coisas, a gente usa também. Só de ter o futebol americano já mostra que é uma faculdade gigantesca, né? E para ser sincero, a gente estava para virar Division 1. Há 4 anos atrás, eles decidiram começar o futebol americano, que até então não tinha. E aí, ano passado, o nosso futebol americano foi campeão nacional, com 4 anos de existência da Division 2. Então, muito nosso legal. muito se dedica bastante para a Atlética. O Atlético nosso que é muito forte. Muito legal. E agora uma pergunta que eu acho que a gente tem alguns pais e alguns atletas assistindo aí. Quando a gente fala de recrutamento, né? O que o treinador espera de um estudante internacional na parte atlética? Porque, como você falou e viveu, é um futebol totalmente diferente. Então, o que eles precisam trabalhar para o jogador brasileiro ficar apto e estar pronto para jogar o college soccer nos Estados Unidos? O que o treinador busca hoje num freshman ou num transfer para seguir aí para o West Florida? Cara, eu acho que é muito relativo, né? Eu acho que vai muito de jogador para jogador. Tem jogador que traz mais a parte física, ser muito alto, ser muito forte. Tem um jogador que trabalha mais a parte técnica, né? Mais técnico, é mais baixo. Então a gente não tem muito como é que fala? Tipo uma receita do jogador que a gente procura. Claro, como todo mundo, a gente procura bons jogadores. Mas quando chega aqui, a gente dá toda a infraestrutura para eles se desenvolverem e ficarem o melhor possível. Então, o que a gente espera não é nem no quesito de força física e técnica, é mais a dedicação e o commitment, do que a gente usa como filosofia nossa aqui. Tipo, a gente tem um strength, a gente tem 3 academias na escola e 2 que é só para atleta. Uma que é completamente nova, que acabou de ser construída, todos os aparelhos têm iPad, que eles podem logar os exercícios deles, que o treinador, né, o Strength Conditioning Coach, que é especializado para futebol, né, para o soccer, trabalha para o nosso programa, manda os workouts para eles. Se o cara fala assim, não, eu quero ficar mais rápido, ele vai lá, o treinador, o Strength Conditioner vai e manda os workouts, os exercícios para ele fazer. Então, a gente tem outras 2 academias que a gente usa para os atletas. A gente faz 2 dias na semana no treinamento de manhã, é Strength Conditioning. Ou a gente está na academia, ou a gente está no campo fazendo fitness. Então, é mais o commitment mesmo e a dedicação que, às vezes, o brasileiro não tem. Infelizmente, essa que é a realidade. O brasileiro é mais aquele esquema de tá tudo bom, né? Beleza, eu jogo bola, né? Eu sou fera, eu dou caneta, eu dou isso, eu dou aquilo. E aqui a gente sabe que é um pouco diferente. Se não tiver aquela pegada, acho que no futebol mundial está sendo assim, né? Todo mundo, não é só Sim. Aqui nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos segue mais a linha inglesa, futebolisticamente falando, né? Os ídolos deles é o futebol inglês, é aquela correria, aquela pegada, aquela força física. Então, o brasileiro que consegue conciliar e aliar, né, a dedicação do preparo físico com a técnica nossa que é diferenciada, são os brasileiros que se dão melhor aqui nas ligas que eu participei. Legal. E vocês seguem algum estilo de jogo? Como é que é a parte tática? O que vocês gostam? É a posse de bola? É um jogo mais... A gente é bem parecido com o futebol sul-americano. Igual eu falei, a gente tem 11 brasileiros. E Legal. a maioria dos brasileiros que a gente trouxe aqui, tudo jogador de alto nível. Né? Usando algum exemplo. O Davi, por exemplo, jogou 6 anos no Cruzeiro. O pai dele, muitos devem conhecer que são mais velhos, é o Marcos Paulo, que foi volante da seleção brasileira, quase jogou Copa do Mundo. Tem o Gabriel, que jogou na base do Sport Recife, o Henrique, jogou no América Mineiro. Então,
a gente joga muito futebol parecido com o futebol brasileiro, mais técnico, mais toque de bola, a gente não dá muito chutão, né? Não é aquela coisa de ganhar, joga a bola, dá aquele chutão para frente e briga pela segunda bola. É completamente o oposto, né? A gente gosta de jogar com a bola no pé, gosta de ter a bola o máximo que a gente consegue, e a gente tem bastante jogadores técnicos. Então, quando a gente está recrutando, a gente procura essa linha de jogadores. Bacana. E aí, a gente gosta. maravilha. Antes da gente abrir aí para algumas perguntas, queria te perguntar como é que essa experiência que você viveu, né? Hoje você está nos Estados Unidos e continua aí, mas como é que se ela mudou alguma coisa aí na tua vida, né? Disputar esses campeonatos, estudar numa universidade americana, viver por um bom tempo, qual foi o principal legado aí deixado e que ainda está em construção desse teu período aí nos Estados Unidos? Cara, até difícil de falar assim, porque eu acho que eu já tô aqui quase mais tempo da minha vida. Eu tô aqui, eu vou fazer esse ano 40 anos, né? Eu vim para cá com 20, fazendo 21. Então, mais da metade já. Mais da metade da minha vida foi aqui nos Estados Unidos. E, para ser sincero, quando eu vim para cá, eu nunca pensei que eu ia ficar. Sem querer, né, falar nenhuma mentira, eu vim para cá completamente focado no futebol. Eu não estava nem aí para a escola. Eu falei assim, a escola é um jeito que eu tenho que continuar jogando futebol, é pela escola. E aí, depois do primeiro semestre, primeiro ano, eu mudei para o Junior College, que eu aprendi a falar a língua, que eu falei, não, realmente, você virar jogador profissional, né, que eu já tinha tido essa experiência, mas continuar e viver disso, as chances são muito pequenas, por causa que, ainda mais aqui nos Estados Unidos, pô, se hoje em dia já é difícil, imagina 15 anos atrás, quando não tinha, as ligas já não eram tão difundidas, né, o dinheiro já não se pagava tão bem, e então foi quando eu comecei a focar mais nos estudos e pensar no que eu queria fazer mesmo de carreira para o resto da minha vida, já pensando que o futebol seria aquilo, né? Aí eu ainda acabei dando sorte que eu, né, fui draftado, joguei um pouco de futebol profissional aqui ainda, mas é aquilo, não vai ser uma coisa que ia me deixar completamente, né, minha independência financeira. Então, a coisa que eu falo até para os meninos que vêm para cá, e a maioria que a gente traz é menino que jogou base no Brasil, então eles vêm com a mentalidade que eu tinha, mas eu já vou preparando eles para eles não virem com essa mentalidade só, e para eles aproveitarem tudo que os Estados Unidos têm para oferecer. Infelizmente, pelo menos do meu ponto de vista, no Brasil está muito difícil comparado com os Estados Unidos ainda, em relação à qualidade de vida e tudo mais. Então, eu até aconselho para os meninos que vêm para cá, assim, tenta tirar o máximo que você pode tirar que os Estados Unidos têm para te oferecer. E aí, se você tiver que voltar para o Brasil, pelo menos você vai estar o mais armado, né, digamos assim, possível das coisas que você pode fazer. Mas se você tiver a chance de ficar aqui mais tempo e aproveitar mais o que os Estados Unidos têm para te oferecer, foi o que eu acabei fazendo, né? Eu acabei casando, aí eu tenho 3 filhos aqui, meus filhos, né, são todos nascidos aqui, têm dupla nacionalidade, têm um passaporte brasileiro. Eu vou para o Brasil uma vez, tem vezes que eu vou 2 vezes por ano, né? Não sou daqueles que o Brasil é uma porcaria, odeio o Brasil, não quero saber nada do Brasil. Pelo contrário, eu vou para o Brasil 2 vezes por ano, minha família inteira está aí e tudo mais, mas ainda mais quando você tem filho, você muda um pouco a cabeça, né? Aqui, negócio de segurança, né? As coisas que você tem com relação à escola e tudo mais, né? Eu com 3 filhos, imagino o que eu teria que fazer no Brasil para ter as condições que eu tenho aqui. Então, acho que esse que é o maior quesito, é o que os Estados Unidos, tirar o maior proveito do que os Estados Unidos têm para oferecer. Maravilha, maravilha. Galera, quem tiver alguma pergunta aí, desativa o microfone, um de cada vez. Mas eu acho que eu concordo 100% com o que você falou. Eu utilizei o OPT depois, né, aquele visto de trabalho de 1 ano, até pela própria empresa, a ID Sport, em San Diego. E aí acabou o visto vencendo, eu tinha que voltar e resolvi não ficar, mas concordo totalmente. O Brasil, infelizmente, não tem a qualidade de vida que tem nos Estados Unidos. E uma coisa que você falou que chamou muita atenção é desfrutar ao máximo desse período, né? Porque a gente só tem 4 anos para jogar, né? Você pode estudar por mais tempo, mas para jogar você só tem 4 temporadas. O César está perguntando aqui, boas notas e bom futebol, consegue-se bolsas na West Flórida?
Consegue. Esse é o que a gente, esse seria o que da questão, boas notas e bom futebol. Esse é o mais difícil de ter, são conciliar os. Às vezes a gente acha o cara com as boas notas, mas não tem o futebol que a gente procura, ou tem o bom futebol, mas infelizmente cai com as notas. E uma coisa que é da West Florida, que é uma característica nossa aqui, a gente é state school. Então, a gente não tem os funny scholarships que a gente chama dos private schools. A gente não consegue criar o President Scholarship, o não sei que scholarship. A gente tem que ir pelo que o state manda. Agora, uma coisa que é muito boa da West Florida, de todas as escolas estaduais da Florida, a gente tem uma bolsa que chama LAC, que é Latin American Scholarship. E essa bolsa, os atletas, não só atleta, qualquer pessoa que é da América do Sul e do Caribe, países caribenhos, eles viram in-state tuition na West Florida. Então, a escola acaba sendo bem mais barata. O tuition, para você ter uma ideia, é mais ou menos em torno de $6.000 o ano. Então, para esses então a gente tem muito brasileiro que vai na escola, que vem aqui só para estudar, porque acaba sendo mais barato do que estudar no Brasil. Então, a gente tem bastante estudantes aqui, a gente tem um departamento internacional gigante, né? A gente está com quase 15 mil alunos na escola, então é uma escola considerada grande, né, já, e vem crescendo cada ano. Ano passado, quando eu joguei, a gente tinha mais ou menos 5 mil alunos, e nós estamos com 15 mil quase, 14 mil mais ou menos. Então a escola é quase triplicou de tamanho. E tem vaga para mais um auxiliar técnico aí, não? Tô brincando. A Ana Neves... Só se quer me derrubar, pô? Tô brincando. A Ana Neves está perguntando aqui sobre o time feminino. Como é o time feminino aí na West Florida? O time feminino, para ser sincero, tem mais sucesso do que o masculino. O time feminino foi campeão nacional alguns anos atrás, fez 2 vezes, foi Elite 8, ficaram entre os 8, foi invicto uns 2 anos atrás. Esse ano passado não teve um ano muito bom, mas é um time muito bom também. É um time muito bom, muito competitivo, também sempre tem brasileira. O treinador também está aqui desde 2001, já tem 18, 19 anos que ele está aqui. E é um time muito, muito bom, muito competitivo. Ele sempre traz brasileiras e por essa bolsa, né, que sempre tem bastante menina de Trindade. Teve uma menina que jogou a Copa do Mundo ano passado, chamava Dendê, ela jamaicana, ela foi embora para poder jogar a Copa do Mundo. Então o nível aqui é muito alto, o time feminino é muito bom. Tem alemã, tem jogador de todo o país também. O time feminino é muito bom, muito competitivo. Maravilha. O Juarez, que é o pai do Gabriel, a gente tem alguns atletas de high school e a pergunta dele é bem, bem interessante. Selecionar um brasileiro que já está no high school facilita para vocês, como treinador? Normalmente, sim e não, por causa que também entra com relação às notas, né? Às vezes facilita porque já tem o inglês, fez o senior year aqui no high school, já fez o SAT, já fez a maioria das provas que a gente require. E às vezes por ter feito depende de quantos anos aqui no high school, aí eles não precisam fazer o TOEFL, que seria a outra prova de inglês que a gente pede aqui. Mas às vezes, se eu não me engano, acho que se faz 2 anos, acho que já não precisa mais fazer do TOEFL. Então depende muito do menino. Então esse menino que a gente está trazendo agora, né, que vem da Monte Verde, é uma high school aqui dos Estados Unidos. Ele é brasileiro. Alguns atletas lá. O último ano aqui e e a gente trouxe ele de lá, mas ele está fazendo, como ele só ficou aqui 1 ano, ele está fazendo os trâmites inteiros de como a gente tivesse recrutado o menino no Brasil. Porque ele fez o TOEFL agora, que ele não tinha feito, ele acabou de fazer semana passada o TOEFL, e tinha um SAT, e aí está fazendo todos os trâmites. Mas aí, como ele fez high school, uma parte da high Brasil, ele tem que mandar os transcripts oficiais das high school do Brasil, com Credit by Credit Evaluation, pela UCRID ou pela UES, que são as companhias que fazem esse serviço. Então, se não fez o high school completo aqui, tipo os 4 anos, não tem muita diferença de high school do Brasil ou aqui. É só o daqui, às vezes é um pouquinho mais fácil por já ter feito o SAT, ter tido inglês bom. De repente você consegue subir o GPA, né? De repente você consegue subir o GPA. Mais alto, com certeza. Então, facilita nesse quesito, mas não muito. Legal. O Robert Christian está perguntando aqui o seguinte, se com essa relação do coronavírus, os treinadores estão demorando mais para responder os e-mails, estão tendo menos acesso, como é que está funcionando esse dia a dia de vocês aí na parte de recrutamento? Como é que isso afetou aí o recrutamento de vocês para a próxima temporada?
O que aconteceu é que, tipo, a gente não fica no office, né? Então, a gente acaba fazendo tudo de casa. E quando a gente tá no office, a gente tá na frente do computador, às vezes pop-up os e-mails, a gente já responde com mais rapidez e tudo mais. E a gente não estando no office, a gente acaba fazendo um monte de coisa em casa, que, né, às vezes está com as crianças, né, tem muita coisa para fazer em casa que às vezes a gente não tem o tempo totalmente destinado para o trabalho em si, né? Como ainda tudo aqui é muito recente, a gente tá meio que se adaptando nesse novo estilo. Mas aqui, só para você ter uma ideia aqui, ó. Eu vi, olha aqui, ó. Olha o número de e-mails aqui. Isso aí é por dia, né? Isso aí é só hoje, entendeu? Então é coisa que a gente acaba vendo e tentando responder o máximo que a gente tem. Pelo menos a gente, nós estamos praticamente quase fechado o nosso recrutamento. Agora já está muito, né? Se você for pensar para 2020, já está meio que até tarde, né? Então a gente já está mais fechado já com. Então a gente está meio que só acertando as situações de quem está vindo e tem que fazer a documentação do que realmente recrutando. Mas, né, a gente já está aqui há muito tempo, já sabe como é que funciona. Um ou outro que a gente está trazendo acaba não dando certo por algum motivo ou outro. Sim. Aí a gente já começa a dar mais um gás no recrutamento. Mas outra coisa que aconteceu aqui, que eu não sei se vocês estão sabendo, a gente está no dead period. Eles fizeram a gente pode entrar no dead period. O que é o dead period? A gente não pode ter contato ao vivo com recruta. Então, quando a gente costumava trazer gente para visitar ou ir assistir alguém jogar, fazer coisa assim, não pode. Então, tudo tem que ser por computador, telefone, e-mail, essas coisas. A NCAA determinou isso por conta do contágio do vírus, né? Então, isso é uma coisa que também atrapalha um pouco no recrutamento. Mas acho que a partir de semana que vem, assim, que as escolas estão dando outros horários para a gente, tudo começa o spring break mais longo, né? Spring break acabando, né? Porque a gente tá em spring break essa semana, né? Essa semana, teoricamente, seria o spring break das escolas, das crianças. Então, a partir de semana que vem, acho que as coisas começam a dar uma acalmada e a galera deve voltar a entrar em contato com todo mundo. Legal. O César perguntou aqui, depois de 2 anos de Junior College, o que vai contar além do futebol? É só o GPA? Conta tudo, né? Por causa que se você formou no Junior College, você já está praticamente apto para jogar NCAA. Então, não tem muito problema. Se você não forma, aí você tem que ter os core classes que chamam, que são as aulas de inglês, de ciências, de matemática e tudo mais. Vai depender das aulas. E o mínimo de crédito. Vai depender das aulas que você tem no Junior College. Então, uma coisa que a gente orienta os meninos, que quem for fazer o Junior College, é fazer o máximo possível para formar. Porque às vezes quando você não forma, tem classe do Junior College que acaba não transferindo para escolas de 4 anos. E aí às vezes você acaba ficando short nos créditos. Ou então pode afetar a sua graduation date numa escola de 4 anos. Então, depende muito, porque a gente tem que estudar o seu transcript e ver as aulas que você fez e tudo mais. E o GPA, claro, se você formou, porque você praticamente tem um GPA que já vai estar apto para jogar e não vai ter problema. Mas a formar ou não formar pode fazer um papel importante aí na transferência para uma escola de 4 anos. Legal. A Ana fez 2 perguntas aqui. Ela se formou em dezembro de 2018 e ela está perguntando se ela embarcar em janeiro de 2021, ela estaria eligible para jogar a NCAA. E se todos os atletas eles recebem bolsas ou se vocês têm alguns walk-ons também? A gente tem bastante atleta. Nem todos recebem bolsa. A gente tem atletas que é walk-on e a gente recruta bastante americano. E os americanos, como eu falei no começo, a nossa escola é estadual. Então, os jogadores internacionais não podem receber bolsa acadêmica. Então, eles vêm aqui literalmente com bolsa atlética. E aí, os americanos que a gente traz, muitos vêm com bolsa acadêmica só e às vezes não recebem bolsa. Aí vocês conseguem fazer um equilíbrio aí no budget. Conseguem balancear. Mas a gente tem internacional, já teve caso internacional que acaba vindo só com bolsa, com walk-on, que chama, que às vezes vem só com o LAC, que é o Latin American Scholarship, que a gente estava dando para eles, que é a única bolsa acadêmica que a gente tem, mas aí não é da nossa escola, é do estado da Flórida. Então, todas as escolas estaduais da Flórida têm essa bolsa.
E aí a gente acaba considerando o all-con porque não recebe bolsa. Você não mexe no seu budget atlético, né? Não mexe no budget e também não mexe no equivalent, porque o LAC não contra o equivalent. Legal. Para responder a pergunta aqui do eligible, é difícil de saber, porque essa é uma pergunta da NCAA. A NCAA é a organização que mais não tem... Mais chata que existe. Não tem sense, não tem uma regra. Exatamente. Eu costumo dizer que não é uma matemática exata, né? Pode pegar uma pessoa com a mesma situação que ela acabou de mandar aqui e jogar por 4 anos. E pode pegar alguma coisa. Mas o que da questão para a Division 2 é se você jogou futebol, né, ou esporte considerado em alto nível, né, considerado competitivo, depois do seu gap year. O que é o gap year? O gap year é o ano após a sua graduação da sua high school. Então, você graduou em 2018. Então, em dezembro de 2018. Então, você ficou 2019 inteira fora da escola. Esse é o seu gap year. Se você jogou bola em 2019, não tem problema nenhum. A partir de 2020, para a Division 1, seu clock já começa a rodar. Quer dizer que já começa a contar os seus 4 anos. Para a Division 2, vai contar se você jogou futebol em 2020. Se você jogou, você provavelmente vai perder um ano de elegibilidade para jogar Division 2. Se você não jogou, tem grande chance de você pegar os 4 anos. Mas, como eu disse, depende da NCAA, é um formulário gigante, o Eligibility Center. Depende muito como você responde as questões lá e como depende de quem vai avaliar também, né? Com certeza, depende da boa vontade da pessoa que está fazendo. Então, é uma coisa que é meio complicada de saber. Mas, se você não jogou, as chances de você jogar até 4 anos... Eu costumo dizer que só vai saber se tentar, né? Só vai saber depois que fizer o processo. Como. Mas eu fiz, eu não fiquei eligible, mas eu fiz, tentei. Você só vai saber se você realmente tentar. Obviamente que não pode ser uma coisa, me formei em 2018, vou tentar embarcar em 2025 para jogar NCAA. Aí a chance é praticamente zero. O Luiz está numa Junior College em Iowa, né? Ele está perguntando aí os pré-requisitos de SAT, você já falou, né? 1.100? 1.100. Depende muito, por causa que o que eles usam é eles têm uma tabela, né? Se a pessoa tirou o TOEFL, o nosso TOEFL já tirou 85 no TOEFL, tirou 1.040, 1.050 no SAT, a escola acaba usando um common sense. E a NCAA tem um table que eles olham o SAT, exatamente. Você o GPA, faz o equilíbrio para se achar ali, para ver aonde que você ficaria. Uma coisa boa do SAT, que às vezes as pessoas não sabem, é que você pode pegar uma nota de uma prova e uma nota de outra prova. Você fez 2 SATs diferentes, eu fui muito bem no inglês nesse, fui mal na matemática. Aí faz uma outra prova, você pega o inglês dessa prova, igual o TOEFL hoje já permite fazer isso. A nota dessa matemática, aí você junta e você acaba conseguindo uma nota boa. Então, Luiz, só te dando um heads up aí, o coach Felipe já falou que o nível de JUCO com certeza é levado em consideração aí na hora do recrutamento, tá? O Robert tem uma última pergunta aqui. Como que no Brasil não somos acostumados a enfrentar o TOEFL, SAT e ACT? Poderia dar dicas de como se organizar, planejar e estruturar para preços de provas? Com um surto, tem problema de fazer prova atualmente. Não entendi muito bem a pergunta dele, não. A última parte que eu entendi aqui, com o surto tem problema, assim, então todas as provas estão canceladas. Tudo está cancelado, exatamente. Então, quem não fez prova até agora, pelo que eu estou vendo aqui, o SAT, pelo menos, e o ACT só vai ser aberto em junho. Segundo semestre. Então, para junho. Então, se você não fez a prova até agora, vai ficar meio complicado. Se você fez a prova, a gente recebeu uma comunicação da NCAA que eles vão avaliar caso a caso e vai ter um lipzinho aí de ajuda aí para dependendo dos SATs. Mas quem não fez a prova, vai ser muito difícil de vir, eu acho que em 2020, com relação a isso. Eles vão abrir de novo em junho, se eu não me engano. Então, vamos ver como que vai ficar esse esquema aí das provas. Muita gente, aproveitando esse gancho aí, muita gente está apavorada com o disparo do dólar, né? E a gente não tem o que fazer a não ser esperar para ver se vai baixar. Eu acredito que sim, com
quando acabar essa pandemia e esse surto, e a gente se preparar, de repente, tentando salvar mais dinheiro, né? Economizar mais para a gente conseguir investir mais na educação aí nos Estados Unidos, se esse realmente for o objetivo. Então, não adianta a gente ficar reclamando muito. A tendência do dólar é baixar, não acredito que suba mais, mas é fazer a nossa parte, de repente, economizar aí em tempo de quarentena e destinar esse dinheiro para a faculdade ou no high school nos Estados Unidos. E com relação à última pergunta aqui, eu acho que com relação a enfrentar o TOEFL, o SAT, essas coisas, eu acho que o mais indicado é tentar achar alguma escola de inglês, uma coisa assim, que te prepare professor, exatamente, né, para o TOEFL, por causa que é uma prova diferente, não é uma prova comum que os brasileiros fazem, e o SAT ainda mais, que tem a parte da matemática e tudo mais. E eu creio que no Brasil hoje deve ter milhares de escolas que devem fazer esse tipo de serviço. Quando eu vim, que eu fiz a prova do TOEFL, eu fiz uma aula particular, como eu falei, 20 anos atrás, uma professora particular que eu fazia literalmente o TOEFL. Eu ia lá, ela me dava a prova do TOEFL e eu fazia várias provas do TOEFL só para eu ver como eu fazia. Eu não falava nada de inglês, então só para eu saber como que ia ser a prova. A prova é muito longas, né? São 4 horas de prova, né? Se eu não me engano. Mudou até o esquema do jeito que é as notas, né? Do jeito que quando eu fiz era uma nota diferente. Hoje em dia a nota, né, mudou. Então eu acho que o melhor esquema é essas agências e até as agências como a do Pedro, ele deve oferecer esse serviço. Então pelo menos eles têm muito mais experiência nesse quesito aí do que eu mesmo, para ser sincero. Bom, te agradeci aí, né? E uma última pergunta aí que até o próprio Juarez mandou. Parece que Tom Brady está indo para a Flórida, é isso mesmo? Parece que ele assinou com o Tampa Bay. Ah, é? Estão dizendo na lenda aí que ele assinou com o Tampa Bay. Vamos ver se é verdade mesmo. O homem vai aterrissar na Flórida, então. Pelo que está rolando aí, ele vai baixar no Tampa Bay. Vamos ver. Vamos ver se é verdade ou não. Mas os boatos aqui, desde que ele estava saindo, já estão falando que ele... Aqui só falavam disso. Vamos ver se ele vai. A Gisele quer ficar mais perto do Brasil, então, né? Quer morar na Flórida, vai chega de frio, né? Felipe, cara, te agradeci aí. Muito obrigado, tá? Por aceitar o convite aí, compartilhar a sua história, tudo que você aprendeu aí, vem vivendo com esses jovens e com esses pais. Muitos aí estão com interesse em embarcar já em agosto, né? E muitos em 2021. E só te agradecer aí mais uma vez. O que precisar da gente aqui, estamos sempre à disposição, seja com atletas, dicas, enfim, o que a gente puder ajudar, a gente está aqui. E o Felipe acabou de botar aí o site da faculdade, para vocês que quiserem pesquisar mais. Já recebi aqui do Gabriel, que é um outro atleta que está na Crowder College, uma Junior College, perguntando se vai ter brecha para ele. Eu falei, tem que correr atrás e mostrar durante a temporada. Manda o e-mail para mim, eu acabei de mandar aí o site da escola, para quem quiser dar uma olhada. Gabriel, aproveita. E o site do nosso Athletics. O e-mail aqui também, para quem tiver interesse em vir para West Florida, achar que tem what it takes. Aí manda um e-mail para mim e manda com vídeo e tudo mais. E aí a gente vai se falando aí. Felipe, muito obrigado. Bom resto de quarentena aí para você. Be safe, tá? Um abraço em todo mundo aí. Muito obrigado por compartilhar todo esse conteúdo com a gente aí, riquíssimo. E a galera já está agradecendo. Valeu? Barão, obrigado a vocês aí. Eu espero que eu tenha ajudado aí com algumas dúvidas aí que a galera tem. E parabéns aí pela iniciativa. Acho que isso aí é trazer pessoas como eu e outros muitos que já estão aqui há muito tempo para share nossa experiência que a gente tem aqui e ajudar o que a gente pode fazer para ajudar os meninos aí a ter mais sucesso aqui na terra do Tio Sam. Nós estamos por aí. Mandei meu e-mail, tem os sites da faculdade aí. Qualquer um tiver qualquer dúvida aí, quiser mandar e-mail para mim no particular aí, pode ficar à vontade. E boa quarentena para todo mundo aí. Que isso passe logo para todo mundo aí. E a gente volta ao normal. Valeu? Valeu, galera. Um grande abraço para todo mundo aí.